Olá, boa noite. Estamos começando o Jogo do Poder pela rede CNT. Conosco hoje o diretor de investimentos do Fundo Postales, Christian Schneider, que também é presidente do PSD de Londrina. Seja bem-vindo, Christian. Uma ótima noite para você. Muito obrigado, Luiz. É sempre um prazer estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores do norte do Paraná e região. Você, claro, dirigiu o Sercontel nos últimos anos e agora o governo Temer, você é chamado para Brasília para fazer parte do governo, dirigindo uma diretoria importante do Fundo Postales. Como que você está observando esse momento político que o país está atravessando, notadamente essa efervescência entre o Congresso Nacional e o Ministério Público e o Judiciário? Na verdade, nós estamos num momento muito crítico, né? Eu tenho 25 anos de carreira no setor público, grande parte deles passados, né, na gestão pública em Brasília, em cargos de alto escalão, governo Fernando Henrique, governo Lula, um pedaço do governo Dilma antes de eu vir para trabalhar em Londrina efetivamente, já morando aqui, e eu vejo com muita preocupação. À medida em que nós não estamos somente com problemas conjunturais, nós temos problemas estruturais na economia como um todo, que precisariam exatamente de uma harmonia entre todos os poderes, seja o executivo, o legislativo, o judiciário e o Ministério Público, que a gente pode chamar hoje pelo que foi garantido pela Constituição de um quarto poder, e nós estamos num momento em que a insensatez está campeando. Os incautos e insanos estão proclamando verdades absolutas que vêm atrapalhando consideravelmente a governança dentro do nosso país. É algo que na história recente do Brasil a gente não tinha observado ainda, nem no período do impeachment do Collor, onde a gente passou um problema sério de movimentos sociais efetivos, né, e que com certeza deram resultados extremamente satisfatórios para nosso amadurecimento político, e que no mundo hoje atual, o mundo está passando por transformações, não é só o Brasil, onde você está tendo a transformação da visão da sociedade perante as suas governanças, que se a gente não souber, e aí a gente, estou falando nós, pessoas que militamos no dia a dia da governança, da política do país, se a gente não souber entender o recado que está vindo da própria sociedade e ao mesmo tempo interpretarmos isso e passarmos por um processo de transição de forma responsável, nós vamos caminhar aí para talvez um novo pacto social. E esse novo pacto social, ele advém de um caos. Na teoria política a gente fala, antes do Leviatã assumir suas funções por um contrato social, você tinha um caos robesiano, que a gente fala. Então nós estamos à beira de um caos em uma efervescência social. Isso a gente vê claramente na forma apaixonada e às vezes incauta e insana que as pessoas vêm discutindo isso publicamente. Você acredita que o país está dividido? Até faço essa pergunta em função, voltando um pouco desde a eleição de 2014, onde nas redes sociais e nos meios de comunicação houve uma divisão muito clara do país. De um lado, aqueles que continuam acreditando na proposta majoritária do PT, e de outro, outras pessoas que não acreditam no PT e que naquele momento se juntaram em torno de Aécio Neves, da proposta do PSDB. E é claro, e ficou muito evidente isso até nas cores, onde o Brasil metade era vermelho e metade era azul. Você acredita que há uma divisão profunda no país? Eu te digo que essa divisão ela existe, ela é real, e ela não é somente em dois segmentos. Eu estou vendo o fracionamento disso. Porque quando você tem efetivamente dois lados, é muito fácil de você enxergar efetivamente o que esses dois lados estão propondo, propagando para os seus seguidores, vamos dizer assim. O problema é que o Brasil está completamente fracionado. Você não tem somente esquerda e direita. E, aliás, é algo que a gente tem que muito observar, e eu faço um chamamento a todos. Nós evoluímos tanto, nós mudamos o século. E nós continuamos discutindo política com ideologias e conceitos do século passado. O Brasil tem que parar, e o Brasil e o mundo tem que parar de ficar olhando o retrovisor e discutindo para que lado vai. Tem que ir para frente, olhar para frente, vamos construir novas teorias, uma nova sociedade precisa ser construída, com valores e ética profundamente reformulados. Nós chegamos a um momento, um momento social
em que a gente fica até preocupado com a revolta das pessoas com relação às suas próprias instituições que deviam garantir a segurança dessas pessoas. E não é só somente a segurança pública, não é isso que eu estou falando, mas a segurança de garantir uma vida em sociedade mais justa, mais igualitária e com perspectivas futuras para gerações futuras. E isso a gente não está vendo hoje. Essa discussão exacerbada está levando a um momento em que de rompimento total dessa capacidade de organização da sociedade. Isso é bom por um lado? Eu sou uma pessoa que desde a minha juventude, eu sempre fui um reformista. Só que nós temos que ter muito cuidado quando a gente trata de você transformar a sociedade de forma abrupta. A democracia, a mim, ainda é, a meu ver, o melhor regime possível. Já dizia Winston Churchill, com todos os seus problemas, a democracia ainda é o melhor regime possível. O que acontece é que na democracia as mudanças são lentas. E as pessoas parecem que, com a instantaneidade das próprias comunicações hoje da mídia social, perderam a paciência e perderam a forma de aceitar as transformações de geração para geração. Elas querem a mudança imediata. Isso leva a um conflito muito grande dentro da sociedade, que nós não aprendemos a lidar com isso ainda. Como que entra nesse caldeirão, nessa efervescência toda, esse novo papel de protagonismo que está vivendo o Judiciário Nacional e também o Ministério Público? E faço mais uma ressalva. Durante muito tempo, o Judiciário foi o guardião da lei, né? Os promotores, o guardião da sociedade, os guardiões da sociedade, dos direitos sociais. Durante a ditadura militar, houve um trabalho importante, tanto do Judiciário como do Ministério Público, defendendo a sociedade, muitas vezes até dos excessos que foram cometidos, mas sempre de forma muito serena, muito tranquila e com poucos holofotes. De um tempo para cá, talvez do mensalão para cá, nós aprendemos a olhar para o STF e assistir julgamentos como quem assiste um jogo de futebol ou como quem assiste uma sessão da Câmara dos Deputados. Ou seja, eles passaram a estar na pauta, não só da imprensa, como também da sociedade. Como você vê esse novo momento midiático, digamos assim, do Ministério Público e do Judiciário? Por um lado, nós tivemos um avanço muito significativo na transparência dos atos, né? Então, a partir do momento do advento da rádio e da TV, e aí nós estamos falando TV Senado, TV Câmara, TV lá no Supremo Tribunal Federal, onde todos os atos ou as sessões de plenário são transmitidas, isso levou a que a sociedade efetivamente tivesse ciência do que era discutido dentro das suas organizações institucionais. O poder executivo sempre foi um poder extremamente vigiado, com uma certa limitação de transparência em alguns períodos, sim, mas ele tem hoje instrumentos de controle exatamente muito fortes, e esse controle muito forte perante a sociedade. O legislativo sempre foi o poder mais aberto, até por representar a democracia em si. É ali que está representado efetivamente o povo na discussão das ideias da sociedade. E com o legislativo cada vez mais forte, a democracia é mais forte. O legislativo fraco, a democracia vai se enfraquecendo, porque é ali que se discute a sociedade no seu dia a dia. E o que acontece? Como ele sempre foi o poder mais transparente de todos, todas as sessões da Câmara são abertas, sempre foram assim. Nos últimos 30, 40 anos, jornalistas tinham acesso às sessões normalmente, então você tinha uma discussão mais aberta, diferente do Executivo. O Judiciário não. O Judiciário vem passando por esse processo de transparência nos últimos 10 anos, 15 anos, após, inclusive, a própria CPI do Judiciário, que foi realizada na década de 90, ainda por iniciativa de Antônio Carlos Magalhães. Foi ali que se criou o Conselho Nacional de Justiça, foi ali que depois veio o Conselho Nacional do Ministério Público, foi ali que houve um processo de você ter com que as decisões do Poder Judiciário passassem a ser feitas de forma mais transparente, que antes não era. Então você tem, na verdade, um poder que está abrindo para a sociedade agora, e a hora que você abre para a sociedade, é claro que a maioria das decisões tomadas ali afetam diretamente a vida da sociedade, às vezes muito mais do que um projeto de lei, porque a lei ela vai entrar em vigor e ela demora um tempo para a sociedade, ela vai sendo seguida e demora um tempo para ter reflexo para a sociedade de forma direta. No Judiciário a decisão é instantânea. A partir do momento da publicação dela e não tem mais grau de recurso, ali passa a valer aquela decisão perante a lei e a sociedade. E o que tem acontecido, o poder moderador, que na época do Império era feito pelo imperador, durante muito tempo da República foi feito pelos militares,
tá? Que era quase um poder paralelo. Sempre que tinha alguma convulsão social, você tinha algum tipo de organização militar que vinha dar o suporte para a manutenção do establishment, vamos dizer, do status quo. Ele passou, de uns tempos para cá, a ser feito pelo Poder Judiciário, e que deveria ser, dentro da harmonia dos poderes, exatamente o moderador entre a sociedade, o legislativo e o executivo. Essa é uma função do Judiciário que ele está assumindo agora. E isso dá a ele uma preponderância, às vezes, entre os outros poderes, e dá uma força institucional muito grande. E o Ministério Público é que deveria exercer esse poder, porque ele é o fiscal das leis. Na verdade, você teria um quarto poder que seria o Ministério Público. O que acontece é que muitos dos membros do Ministério Público, isso já vem, a gente falou recentemente do mensalão, mas se a gente acompanhar lá para trás, você teve CPI do narcotráfico, você tem casos antes onde alguns promotores usaram isso para fazer benefício próprios em suas carreiras. Quando você vai e não mais discute efetivamente a fiscalização da lei e passa a dar entrevistas durante um determinado segmento onde você não tem uma posição constituída ainda, você passa a atuar não mais como um Ministério Público fiscal da lei. Porque pelo poder que ele tem, pela representatividade e pela legitimidade que a sociedade confere a ele por todos os serviços prestados de relevância que o Ministério Público tem, ele passa a ser um arauto da moralidade e da ética. E às vezes a moralidade e a ética não é a ética e a moral que a sociedade inteira propõe, mas a ética moral de uma pessoa que está ali na frente da televisão falando. Como isso implica na sua vida, na vida de toda a sociedade? Eu pergunto para o Christian Schneider logo após o nosso intervalo. Estamos de volta com o Jogo do Poder, esta noite conversando com Christian Schneider, que é diretor do Postales, também presidente do PSD aqui da cidade de Londrina. Nós conversamos bastante sobre essa questão do momento político e também, é claro, você já declarou, eu concordo, há uma divisão profunda no país, onde, por várias correntes de pensamento. E muitas vezes o que a gente observa, pelo menos nas redes sociais, é que essa divisão ela transpassa os limites da boa convivência, da harmonia e até da educação. Né? Pessoas agredindo outras porque votou neste candidato ou votou naquele candidato porque defende este projeto político ou aquele, de forma assim bastante violenta e muitas vezes dentro da própria família há divisões profundas. Você acredita que este momento, você que também convive com a comunidade de informação em Brasília, você acredita que esse momento, ele pode, se não for devidamente controlado, ele pode desaguar num processo de crise institucional? Eu acho que, na verdade, a crise institucional já há. A partir do momento em que a sociedade ela se descobre como um grupo de pressão, uma força de pressão significativa, e ela consegue enxergar quando você perde a legitimidade dos poderes e ela consegue enxergar que a sua pressão efetivamente ela faz a diferença num voto de um parlamentar, num voto do judiciário, numa instauração de um inquérito por parte do Ministério Público ou numa decisão ou não sobre uma política pública do governo, e isso é algo muito satisfatório e feliz. Eu fico muito feliz pela sociedade de se descobrir nisso. Você, se não tem umas instituições extremamente fortes e consolidadas, você começa a ter crises institucionais. Eu acredito muito nas instituições brasileiras. Já passamos períodos por várias crises, as instituições brasileiras estão fortes. O problema é que seus membros, componentes dessa instituição, assim não estão legitimamente, estão legalizados nas suas funções, devido às eleições pelas quais passaram, mas não estão legitimamente perante a sociedade. Assim a sociedade não enxerga como os legítimos representantes dela mesma. Isso é um processo que a gente já vinha observando. O próprio processo de impeachment da Dilma com a ascensão do Michel Temer é algo que parte da sociedade até hoje não aceita, apesar de ter sido feito dentro dos regramentos constitucionais, legais, dentro das exigências legais. E isso é algo, por que isso acontece? Porque ela não se sente representada pelo governo que está aí. Parte da sociedade assim não se sente, parte da sociedade assim se sente. Esse ódio e essa virulência é algo que, infelizmente, muita gente pode discordar do que eu vou falar, mas foi algo incentivado nos últimos 15 anos. A forma com que, eu vou falar, a democracia sindical instalada no Brasil nos últimos 15 anos, e assim foi feito, leva essa antítese entre a sociedade, a divisão entre o rico e o pobre, o negro e o branco, nós e eles, o gênero,
da pessoa, o homem e a mulher. Isso foi insuflado dentro das políticas públicas brasileiras nos últimos 15 anos. O Brasil sempre foi um país dócil, sempre foi um país até passivo frente a algumas coisas. E de repente você chega a uma posição, não, porque eu sou pobre eu não posso isso, porque ele é rico, porque ele... São discursos que a gente achou que isso já tivesse sido ultrapassado lá na abolição da escravatura. São discursos que os Estados Unidos passou na década de 60, 50, e nós estamos retomando esse tipo de segregação da sociedade. Isso é muito ruim. Isso efetivamente leva a uma ruptura institucional. Você acredita que... eu tenho visto, e nas redes sociais, todos nós acompanhamos, pessoas incensando, por exemplo, Bolsonaro, que é um representante legítimo da extrema-direita, da linha dura da extrema-direita, assim como Marine Le Pen na França e como outros, e como o próprio Trump, né, que ganhou a eleição americana, é um representante legítimo da extrema-direita, mais reacionária em todos os sentidos. Você acredita, e também ao mesmo tempo a gente vê volta e meia pessoas pedindo volta de militares, volta de os tempos da ditadura militar ou do governo militar. Você acredita que é possível ou estamos próximos de chamar os militares para o jogo democrático? Primeiro que eu não pactuo dessa ideia, né? E olha que para mim é muito tranquilo falar esse tipo de coisa, porque eu sou filho de militar, né? Por incrível que pareça, eu vivia o governo militar e dentro da família militar, e nós sofríamos muito por isso, porque às vezes a gente tinha posições diferentes dentro da própria família militar e as pessoas discriminavam a gente muito mais por ser filho de militar e coisa. Primeiro, pode ter certeza que não está no cerne e nem no íntimo dessa geração de militares, e que eu conheço muito bem, porque eu participo dela desde a década de 70, qualquer tipo de rompimento constitucional e institucional. O que está acontecendo é que, pior do que o militar conservador, é o civil que se acha militar conservador. Então você tem isso muito dentro da sociedade. Eu vivo isso muito, às vezes, no meu próprio órgão de origem. Eu brincava, quando eu entrei ainda não era a BIM, era a Subsecretaria de Inteligência, a gente tinha um conflito de gerações. Você tinha os oriundos do SNI e os que entraram por concurso na BIM. E por incrível que pareça, as pessoas que pacificaram isso foram os próprios militares que lá estavam. Porque pior do que o coronel era a secretária do coronel, que se achava mais coronel do que ele, e era o civil. Então, você está num momento, então, assim, que infelizmente ou felizmente, o mundo ele é cíclico. Você pende para um lado e pende para o outro. Porque quando aquele lado não consegue resolver os problemas do dia a dia, do cotidiano da sua vida, dentro da sua forma de agir, o que você faz? Vamos mudar. Então ele pende para o outro lado. O que não pode mudar, o que não deve se mudar, são os conceitos e valores éticos e democráticos. E aí você precisa das instituições para fazer esse equilíbrio entre forças. Por isso que eu falei logo aqui atrás, chega, nós viramos o século. Não temos que discutir esquerda e direita, nós estamos discutindo ideologias que foram montadas para uma realidade social que não existe mais hoje. As ciências exatas levam o homem à lua, faz o homem criar satélites, faz o homem se comunicar instantaneamente em qualquer parte do mundo ou até de outros mundos. E nós nas ciências humanas e sociais, não conseguimos mexer e nem transformar a realidade de vida de um ser humano que está do nosso lado. Então, chega da gente ficar olhando para o retrovisor. Então, assim, quando eu vejo esses movimentos na sociedade, me preocupa muito. Falta maturidade nesse debate político, por causa que as pessoas estão começando a entrar agora num mundo em que durante muito tempo elas não participaram. A culpa disso, infelizmente, foi do governo militar. Porque você passou um período muito grande onde não se formou lideranças. E a justificativa para muito parte do governo militar brasileiro era que nós precisamos tirar os corruptos do país. É igualzinho que a gente vive hoje. Tiraram-se e os mesmos corruptos voltaram. Corruptos não só de dinheiro, mas de ideias. Entendeu? Então a missão não foi cumprida. E aí não formaram líderes. E você está depois, imagina só, quem eram os líderes de 68 e quem são os líderes hoje no Brasil? E nós lá se passamos quase 50 anos. E você não tem na sociedade hoje uma geração na faixa de 35, 50 anos, talvez madura para debates políticos mais profundos. É esse o problema que a gente vive no Brasil. E para onde caminha o Brasil e também aqui a cidade de Londrina? Nós vamos conversar no próximo bloco com Christian Schneider.
Estamos de volta com o Jogo do Poder, nessa noite conversando com Christian Schneider, diretor do Postales e também presidente do PSD de Londrina. Falando um pouquinho de Londrina, falando um pouco também do Brasil. Apesar de toda essa avaliação nossa do momento bastante delicado, é possível, com a crise financeira também, com o viés, que é muito forte, com a falta de recursos que atinge o serviço público, com a crescente insatisfação da sociedade pela qualidade, pela quantidade, extensão dos serviços públicos, é possível continuar governando o país e é possível ser otimista em Londrina e no país? Eu sou sincero nessa situação e eu venho comentando isso em todas as conversas que eu tenho dentro da sociedade em que eu convivo. Nós estamos num momento muito rico e frutífero de debate e discussão. Apesar dessa insensatez louca e insanidade em querer dividir a discussão entre lados. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, só que eu acho que nós vamos passar por um período de transição severo e já estamos passando por isso. Acredito que em 2018 nós vamos ter uma eleição que ela é ponto decisivo para esse momento de ruptura do modelo anterior que nós vimos vivendo. A responsabilidade da sociedade vai ser muito grande quanto a isso. Nós estamos num momento em que nós precisamos reformar a governança no Brasil. Ninguém aceita mais a ineficiência, a ineficácia do Estado como um todo, seja no ente municipal, estadual ou da União, a ineficiência em cumprir e dar condições mínimas de aceitabilidade de um serviço público de qualidade ao cidadão. E para isso você precisa reorganizar esses entes federativos, não somente na sua estrutura burocrática de ação, mas na sua estrutura como ente federativo. É um grande momento para daqui nos próximos 6 anos, para que a gente consiga reformar a vida econômica e social do país, a gente rediscutir a própria formatação do Pacto Federativo, competências, atribuições, e isso impacta diretamente nesses 6 anos que eu acredito que nós temos de reforma. Ou o Brasil reforma a sua forma de agir e pensar, e a relacionamento entre a sociedade e o poder público, ou nós vamos perder mais uma vez uma oportunidade histórica, e aí quem vai sofrer é a população brasileira. Como fazer reformas que são necessárias, como a reforma da Previdência, reformar o Estado, não há dinheiro para pagar todos os direitos que foram concedidos a partir da Constituição de 88, nenhuma prefeitura consegue entregar todos os direitos que o cidadão tem, até porque não há caixa para isso. Como reformar o Estado, e diga-se, com a reforma do Estado também tirando uma parcela desses direitos, ou fazendo uma conta de chegar, quando o Congresso Nacional está sensível e sensibilizado à pressão das ruas? Na verdade, até poderia ser mais fácil, porque na verdade a gente não está retirando direitos de ninguém quando faz uma reforma, porque o Supremo já desde a reforma de 97, início da reforma da Previdência de 97, já disse claramente nas suas decisões, e elas são majoritárias, e uma decisão do Supremo ela faz efeito erga omnes, de que nenhuma pessoa tem direito adquirido sob regime jurídico. Então você está numa situação que você precisa romper com benefícios de determinadas classes e segmentos, sejam eles do setor público ou do setor privado, e você tem que fazer isso nos próximos 6 anos, porque senão a economia brasileira não vai acompanhar o ritmo do resto do mundo e nós vamos ficar para trás. Esse é um grande problema. E a sociedade, como forma de pressão, ela tem todo o direito de fazer isso. E ela é muito maior. Eu brinco muitas vezes que o município de Londrina não pode e tem que discutir isso nos próximos meses. E eu falo sinceramente, esse mandato de prefeito que vão assumir agora vai ser o mandato mais difícil dos últimos 20 anos. A situação econômica do país influencia diretamente na arrecadação municipal. A arrecadação municipal, se não conseguir fazer as reformas estruturais, ela não vai chegar ao fim dos próximos 4 anos. E aí ela vai se confrontar internamente dentro do próprio establishment do poder público municipal. E no município é muito mais difícil de fazer do que na União, porque você está na pressão do dia a dia. É na casa do prefeito que vai sofrer a pressão. E a sociedade tem que agir. Vamos dizer, Londrina não pode ficar refém de 10 mil pessoas que são servidores públicos e garantia de seus benefícios ad eternum. E não é que sejam benefícios corretos ou errados, simplesmente o município, o Estado e a União não têm mais condição de pagar tais benefícios da forma como paga hoje. Agradeço o Christian Schneider pela presença, pela entrevista. Muito obrigado, uma ótima noite. Obrigado e contem sempre comigo, eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia, um bom fim de noite para você e uma ótima semana. Até logo.